Qual seria a melhor opção então, para um ateu? Vamos falar assim. Então, a melhor opção para um ateu... Pascal ou Spinoza? Não, é continuar ateu. A melhor opção para um ateu. Viver como, né? Não, mas ele... olha só. O prefixo a do grego quer dizer negação. E theo do grego quer dizer Deus. Então, ateu é quem não consegue enxergar a evidência de Deus. Então, o ateu... O que acontece? Qual que é o grande problema? Quando a gente fala de Deus, de alma, de inferno, de reencarnação, de seja do que for, né? A gente está falando de metafísica. E quem usou essa primeira expressão 350 a.C. foi Aristóteles, que foi aluno de Platão. E o prefixo meta do grego quer dizer além, e physis quer dizer matéria, físico, que é físico. Além da matéria. Então, é tudo que está para além da matéria. Qual é o problema? Tudo que é metafísico é improvável. Improvável não no sentido estatístico do termo, no sentido de não poder ser provado. Entende? Porém, contudo, entretanto, da mesma maneira que não pode ser provado, não pode ser negado. Descartado também, né? Pelo mesmo motivo, certo? Sim. Não pode ser provado, também não pode ser negado. A partir do momento, de repente, daqui 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos, ou melhor, a gente consiga ter uma tecnologia que consiga provar Deus ou desprovar Deus, aí a gente vai poder afirmar categoricamente que ele existe ou que ele não existe. Enquanto isso, é uma questão de crer ou não crer. E quem dá a melhor definição de fé? O apóstolo Paulo em Hebreus 11:1. Ele fala: fé é a certeza das coisas não vistas. Ou seja, fé é acreditar sem provas. Quando eu vou no seu consultório e falam que você é um bom dentista, eu não peço para ver seu diploma. Embora alguns profissionais tenham o diploma pendurado na parede, mas nem todos. Ser original mas também nem todos. Válido, você não vai lá na faculdade para ver, pesquisar se você tá. Eu tenho fé que você tá me falando a verdade. Sim. Entende? Eu tô acreditando que você tá me falando a verdade. Sem ter certeza. E tá tudo certo. E tá tudo bem. Agora eu também posso desacreditar. Sim. E também tá tudo bem. Certo? Então Kant, que é um filósofo do século XVIII, e aí eu vou falar sobre Kant também no meu livro, eu falo sobre o modernismo de Immanuel Kant, ele fala que Deus só pode ser crido pela fé, e Kant era cristão. Mas debater se Deus existe ou não é só para satisfazer o ego do ser humano de querer ter resposta para tudo. E aí, qual que é? Então, o Deus de Pascal, essa é a aposta de Pascal. Aposta que Deus existe. Vive como se existisse, né? Vive como se existisse, aposta que ele existe, que ele vai tocar teu coração, porque você fala assim, mas você acha que Deus é bobo? Você é ateu e você tá fingindo que... E aí, Pascal responde, ele fala, não, vai na igreja, vai comungar, vai fazer as coisas que Deus... Toca, né? Uma hora Deus vai tocar teu coração e você vai acreditar de verdade, certo? Beleza. Essa é a aposta de Pascal. Aposta que Deus existe, porque se você estiver certo, você tem muito mais a ganhar do que se ele não existir. Aposta de Pascal. Qual que é o Deus de Spinoza? O Deus de Spinoza, diferente do Deus cristão e dos deuses gregos e de muitos outros deuses... Era o que o Einstein acreditava, que são né? deuses antropomórficos, né? Por que antropomórficos? Porque eles têm feições humanas, né? De Gênesis, que Deus vira para as outras criaturas celestiais, para os anjos e diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? Diferente desses deuses que têm feições e têm qualidades e sentimentos como o ser humano, o Deus de Spinoza ele era um Deus panteísta. O que é isso? É um Deus que está imanente em tudo. Imanente é que ele está dentro. Então Spinoza diz assim, você é finito, você é imperfeito, certo? Deus é infinito e Deus é perfeito. Se Deus é infinito e você não for Deus, você limita Deus. Mas como você é finito e imperfeito, você não pode limitar Deus, porque Deus é infinito. Então você necessariamente tem que ser Deus também. Então, como as nossas células morrem e estão sempre nascendo novas para que a gente continue vivendo, Spinoza diz, nós somos a parte mortal de Deus para que ele continue sendo eterno. Então, para Spinoza, Deus está em todas as coisas. É o que hoje chamariam de natureza, de energia, sim, né? Sim, tal. sim. Mas para Spinoza, Deus era uma energia que só é. Ele não é consciente, ele não exige dogmas, por isso que Einstein fala, acredito no Deus de Spinoza, que não exige dogmas, que não existe sacrifícios, nada. Então, para Spinoza, Deus ele só é uma energia que rege tudo só por ser.
Entende? Ele não tá preocupado se você vai na igreja, ele não tá preocupado se você faz sexo com o bumbum, ele não tá preocupado se você é alcoólatra, ele não tá preocupado se você traz sua mulher, ele não tá preocupado com nada disso. Ele só existe, ele é só a essência pura que rege o universo. Ele não é um Deus pensante, um Deus que fica regulando a vida dos outros. Ele só é, e só por ser essência pura, ele organiza tudo. Entende? Então ele é um Deus que está imanente em tudo. E aí a gente, depois, se vocês quiserem, a gente pode problematizar. Teoricamente é um Deus que dá mais liberdade, né? Porque na verdade pode, não te exige tudo nada. Tudo pode ou nada pode, né? Então, essa ideia de tudo pode, quem levanta essa ideia é um filósofo e autor russo chamado Dostoiévski. Ele tem uma obra muito famosa chamada Crime e Castigo, mas ele levanta isso numa outra obra, que também é muito famosa, mas nem tanto quanto Crime e Castigo, que chama Irmãos Karamazov. Né? E no Irmãos Karamazov são dois irmãos, um é ateu e o outro não. E em um determinado momento, o que é religioso pergunta para o irmão, fala, bom, se Deus não existe, então tudo pode? Né? Essa que é a questão. E aí eu lembro de um amigo meu que está estudando para ser pastor na religião dele, ele é da religião messiânica, né? E eles fazem jorei, que é como se fosse um reiki e tal, né? E aí ele perguntou para mim, por que você faz coisa boa? Se você é ateu, por que você está preocupado em ajudar os outros, tal, né? Eu ajudei muitos anos um orfanato, eu ajudo uma instituição anti-pedofilia, eu cuido bem dos meus filhos, eu trato bem meus funcionários, eu sou o mais honesto possível, ajudo todo mundo que eu posso. Ele falou, mas se você é ateu, para quê? Eu falo, porque eu não sou nem interesseiro preocupado com o céu e nem um covarde com medo do inferno. Entende? Na verdade, eu sou bom porque eu escolhi ser bom. É o que a gente chama de moralidade secular. Entende? Por que eu não estupro? Ou natural, né? É secular porque é particular do ser humano. É uma decisão intelectual. Entende? Por que eu não estupro? Porque eu não quero ser estuprado. Por que eu não mato? Porque eu não quero que me mate, ou mate meus filhos, ou minha mulher. Por que eu não roubo? Porque eu não quero ser roubado, ou que rouba minha família. Entende? Então eu faço coisas boas, por quê? Porque eu decidi ser bom. É uma decisão pessoal que independe de dogmas. Porque se você estiver numa religião e de repente, em um determinado momento, como já aconteceu milhares de vezes na história do mundo, você começa a entender que o seu livro sagrado, seja qual for, seja a Bíblia, seja o Corão, seja os Vedas, seja a Torá, seja qualquer outra, você entender que você tem que matar os infiéis, você vai começar a matar com a consciência super tranquila, porque você está entendendo que o seu Deus te autorizou, não só te autorizou, como te exige que você faça isso. Ou se você só não mata com medo também, você não é bom, né? Você também não é bom, exatamente. Você está com medo, né? Tem um pensador, que agora vai me fugir o nome, e ele diz assim, se você só faz coisas boas porque Deus manda, na verdade você não é bom, você é um cachorro adestrado. Né? Porque tem uma religião te cerceando. Porém, você tem que entender também o seguinte. E aí a gente volta para o sentido da vida de Viktor Frankl. Tem pessoas que precisam de Deus para poder dar um sentido na sua vida. Tem gente que fala assim, mas tem que ter alguma coisa, cara. Se não tiver, a vida... Como que não tem nada depois? A vida vai ficar vazia. Então tem gente, por isso que eu digo que eu sou... a maioria das pessoas são assim. Por isso que eu digo que eu sou um ateu não praticante. Então Viktor Frankl, ele tem duas obras muito famosas. Na verdade, uma muito famosa, que é esse livro que ele conta a história dele no campo de concentração, que ele fala tudo isso que eu falei, que se chama Em Busca de um Sentido, que é muito bom, é um livro que eu recomendo. Se você tiver preguiça de ler, você acha o audiobook de graça no YouTube. E não é leitura de máquina, tá? Não é uma leitura, é alguém que leu e disponibilizou esse livro de forma gratuita no YouTube. Então você coloca audiobook Em Busca de um Sentido, cara, é um livro sensacional, ele conta toda a história dele, a trajetória no campo de concentração, como nasce a logoterapia e tal. Só que ele tem um outro livro não tão conhecido que chama A Presença Ignorada de Deus. E embora ele fosse ateu, ele fica conhecido como o filósofo das religiões, o psicólogo das religiões. Por quê? Porque ele percebe que muitas pessoas precisam de Deus para dar, ou de uma religião para dar sentido na sua vida. Por isso que eu digo que eu sou um ateu não praticante, porque eu sou um ateu que defendo que se isso faz bem para você, você tem que fazer. Então o próprio Nietzsche, ele chamava de muleta metafísica, né? A muleta não é ruim, a muleta te ajuda
a andar. Se você não tem uma perna, se você tá machucado, o problema é aquela metafísica, você não sabe se é verdade ou não, você só vai descobrir a hora que você morrer, né? Ou não, porque Epicuro dizia que a morte é a falta de sensações, né? Epicuro era materialista e ele era ateu. Então ele dizia assim, tem uma frase muito famosa que ele dizia assim, quando você é, e na filosofia quando você é, você existe, né? Então quando você é, a morte não é. Então não tem por que se preocupar com a morte, porque quando você é, a morte não chegou ainda. Quando a morte é, você já não é mais. Já não é mais e não... Então, não sente mais nada. E ele é materialista, ele já sabe que acabou. Ali acabou. E você se sente, você se percebe ateu, vou continuar, né? Daqui a pouco a gente sai desse assunto, fica meio pesado, né? Mas você se percebe ateu quando você começa ou no meio do seu curso de filosofia? Porque no começo você falou que era cristão, então, ou pelo menos frequentava e tal, né? Muito, inclusive fui criado para ser missionário. E aí, na faculdade de filosofia, eu tinha um grande amigo meu, que é um baita professor de filosofia, que, de novo, ele não é velho, que ele brigou comigo, para de me chamar de velho, eu sou só 10 anos mais velho que você. É porque eu tinha 30 anos quando eu fui fazer a faculdade, eu achava que ele tinha 50 e tal, ele rodou muito sem óleo. Você rodou sem óleo, Alexandre. Ele é enfermeiro, ele é chefe de um departamento do HC e tal, e ele, como eu, foi fazer faculdade de filosofia por prazer. Um cara extremamente inteligente, extremamente. Então, por exemplo, eu não me considero um filósofo, né? Quando as pessoas me apresentam como filósofo, eu falo, não, eu sou um bom professor de filosofia. Eu tenho uma habilidade, como diz o professor Clóvis, de pegar conceitos difíceis e traduzir de uma maneira mais fácil. Já o professor Alexandre Leal, eu considero ele um filósofo. Só que é difícil entender o que ele fala. Às vezes ele me manda 40 minutos de áudio assim, cara, eu preciso escrever um texto aqui, não sei o quê, e aí eu em 5 linhas eu escrevo o que ele quis dizer, ele fala, como que você consegue? Eu falo que eu já sei o jeito que você pensa, então eu já, né, foram anos estudando com ele. E ele tinha uma página que chamava Ateu Radical. E hoje ele também já não é mais tão radical assim, né? Ele também continua estudando até hoje, a gente já se formou há muitos anos, e ele continua muito meu amigo. E agora é muito legal, porque assim, nas mídias sociais, ele achou um jeito de atingir os jovens, porque quando ele fala, ele tem uma... Ele tem essa dificuldade, às vezes, de simplificar o pensamento dele, que o pensamento dele é muito complexo. Então ele criou uma página chamada Filosofia Cantada. Eu não sei se ele usa IA ou se ele pega algumas coisas e tal. E aí, cara, é muito legal os vídeos dele. Outro dia eu vi um pessoal compartilhando num grupo de filosofia que eu faço parte, eu falei, pô, essa página é de um amigo meu, fez faculdade comigo e tal. E aí é muito legal, porque fica uma coisa mais simples, fica uma coisa mais leve, fica uma coisa divertida, né? Então são vídeos curtos, de 1 minuto e pouco tal, e é cantada. E aí pega algum termo tal. E ele falava pra mim assim, a gente saía depois da faculdade, às vezes a gente ia jantar e tal, então tinha ex-padre, tinha pastor, tinha muito pastor, muito evangélico na minha faculdade, embora a minha faculdade ela não tinha nenhuma linha de teologia. De teologia. Ele fez... Ele fez filosofia comigo. Tinha muitos pensadores, mas é que depois eu tenho uma história para contar de teologia. Eu estava confundindo as histórias. A gente saía para comer e tal, e sempre nos debates, quando entrava o assunto de Deus, eu começava a questionar. Eu sempre fui o cara que questiona. Às vezes até eu acredito naquela coisa, mas você põe... O meu papel é fazer você pensar outro ponto de vista. Sim. Então eu sempre tive isso como professor. Tá? Mesmo se eu acho que você está certo, eu te apresento outras perspectivas para te obrigar a pensar em outras perspectivas. Porque eu penso que esse é o papel do professor de filosofia, não é vender verdades. Chileno, mas como que você consegue estudar tanto a Bíblia assim e sendo ateu? Você encara como se fosse uma história importante para a humanidade, que guiou a humanidade. Jeito que eu estudo mitologia grega. Quando a mitologia grega foi escrita pelos poetas, ela era um livro sagrado, eles acreditavam como verdade. Sim. Hoje a gente considera história para criança. Entende? É do mesmo jeito que eu estudo a Bíblia. Dessa forma. Dessa forma. Inclusive, na faculdade de teologia, a gente tinha um ditado, uma brincadeira. A gente dizia assim, quem lê a Bíblia vira crente, quem entende a Bíblia vira ateu. Porque quando você começa a estudar teologia... de verdade, você começa a estudar arqueologia, você começa a estudar
pouco, tá? Não tem muito, mas assim, as origens das palavras nos idiomas originais, o que elas querem dizer de verdade, você começa a estudar que a gente não tem absolutamente nenhuma cópia escrita pelo autor original, é tudo cópia da 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 cópia. Só pra você ter uma ideia, o Novo Testamento, que é o mais novo, tá? O pergaminho mais antigo que a gente tem é o papiro P52, que é do tamanho de um cartão de crédito, que é do ano 120. Mas depois eles acharam também o pergaminho do Mar Morto. Não, né? não, isso foi antes. Foi antes? Foi antes. Se o pergaminho do Mar Morto diz respeito ao Velho Testamento. Sim, sim. Que praticamente bateu 90 e tantos por cento. Teoricamente, né? Começou a ser escrito 1000 anos antes de Cristo. Algumas coisas. Né, e aí, só que se você pegar as tábuas sumérias, né, os escritos sumérios, que foi traduzido só em 1810 por um francês, elas foram escritas 1000 anos antes da Bíblia começar a ser escrita. E elas já falavam de um dilúvio, elas já falavam de um cara que salvou a família num barco, só que na história dos sumérios ele ganha vida eterna, e aí tinha um rei que era um semideus gigante, que é o que a Bíblia chamaria de Néfilins, chamado Gilgamesh, né? Então a epopeia de Gilgamesh, ele vai atrás desse cara que chamava nas tábuas sumérias Epinepstim, né? Não é ele e a família foram. Só que ele e a mulher ganharam a vida eterna dos deuses. E ele salvou os animais num barco também. E aí Gilgamesh vai atrás dele e fala assim, cara, eu quero a vida eterna. Porque ele tinha perdido o companheiro dele, chamado Enkidu, que Gilgamesh primeiro reprimia muito o povo reclamaram com os deuses criaram um igual. E aí eles saíram na porrada, só que eles eram equivalentes em força, em técnica e tal. E aí chega uma hora que eles cansam, um olha pro outro e eles se apaixonam. E aí os dois, em vez dos dois tretarem, os dois viram amantes. E aí eles começam uma busca, e aí eles começam a oprimir o povo. E começam a desafiar os deuses. Então eles matam o touro celeste, eles vão atrás do cedro gigante, matam um cachorro gigante lá que tinha 3 cabeças, que guardava a floresta dos deuses e tal. E aí os deuses decidem matar Enkidu como castigo. E quando Enkidu morre, a epopeia de Gilgamesh é a busca dele pela eternidade. E aí, em um determinado momento, depois de passar por uma série de aventuras e tal, ele acha Epinepstim e a esposa. E ele fala, cara, eu não tenho como te dar a vida eterna porque foi um dom que eu recebi dos deuses. Eu não tenho como te passar isso. Só que a mulher de Epinepstim, ela fica com um dó de Gilgamesh e fala, cara, eu não posso te dar a vida eterna. Mas eu tenho umas ervas que se você usar elas com sabedoria, ela vai prolongar umas centenas de anos aí a sua vida, você vai viver umas boas centenas de anos a mais do que você viveria. E na volta para a cidade de Uruk, onde ele era rei, ele encontra uma serpente falante, a serpente engana ele e rouba a vida dele. Rouba as ervas dele que preservariam. E aí você pergunta, será que a Bíblia simplesmente não foi um apanhado das mitologias de outros povos que permeavam ali a Cananéia antes dos judeus se formarem como nação? Né? Porque a epopeia de Gilgamesh, as tábuas sumérias, elas datam de 1000 anos antes da Bíblia começar a ser escrita. Entende? Aí tem gente que fala assim... Parece que deram uma copiada em algumas coisas. Né? Não, isso só prova que existiu o dilúvio. Então, aí você fala, tá, mas a história é bem diferente. Então, assim, aí entra a fé de novo. Questão de fé. Ou você tem, ou você não tem. Entende? Então, a questão é essa. Eu demorei muitos anos para me descobrir ateu. Eu briguei com essa ideia há muitos anos. Né? Porque eu não admitia nem a ideia. E esse meu amigo, ele falava, você é ateu e não sabe. Você é ateu e não sabe, uma hora você vai perceber. E eu falava, não, você tá louco? Imagina, não, eu sou ateu, como que eu sou ateu? Lógico, acredito em Deus e tal. E aí um dia, já tinha formado a faculdade e tal, e aí um dia eu tava deitado na cama, e eu tenho muito problema de insônia, e aí 2 horas da manhã, eu pensando, eu me dei conta que realmente eu não acreditava em nada disso. Quantos anos mais ou menos você já tinha? Sei lá, devia ter uns 35. E seu pai pastor, você acordou no outro dia e falou, pai, eu sou ateu. Não, e aí, não, calma que a história eu quero saber o que ele falou, aí cara. Eu peguei e 2 horas da manhã eu levantei, fui pra sala pra não acordar a minha esposa, né?
e liguei pro Alexandre. E calhou dele estar de plantão no HC esse dia, né? E aí você imagina um cara que trabalha no hospital, igual eu que trabalho no segurança, o cara te liga de madrugada, você fala, bosta, aconteceu alguma coisa, né? E ele atendeu, alô, aconteceu alguma coisa e tal? Eu falei, não, cara, eu quero te contar uma coisa, mas eu queria que você fosse o primeiro a saber. Aí ele falou assim pra mim, ele não pensou com outra coisa não, né? Não. Aí ele falou assim, não, quanto a isso, ele tá tranquilo. Tá tranquilo. Aí ele falou assim... eu já sabia. Se ele me liga de madrugada falando que eu... Você ia falar que eu já sabia. Eu já sabia, pô, você é viado, cara. Ele pegou e falou assim, você descobriu que você é ateu. Aí eu falei, nossa, tá tão na cara assim. Ele falou, só você não tinha percebido, né? E aí eu lembrei, tem um... Ele falou antes de você falar. Falou antes de mim, falou antes de eu falar. E aí tem dois psicólogos americanos, né? Que, por incrível que pareça, na faculdade de filosofia, de psicologia não ensinam, mas na faculdade de marketing e tal, de publicidade, eles ensinam uma coisa. John e Harrison, eles inventaram uma coisa que chama janela de Johari, né? Então na janela de Johari é um negócio mais ou menos assim. Você tem uma janela, então são 4 quadrados, certo? 4 quadrados. Aqui é a zona pública, que é o que todo mundo sabe e você sabe sobre você, certo? Aqui é a zona privada, que é o que você sabe de você e ninguém mais sabe de você. Aqui é a zona escura. Eu não lembro direito o nome, tá? Mas é mais ou menos isso. É o que todo mundo sabe de você, menos você. É o que todo mundo percebe em você e você não percebe. Que era mais ou menos o que ele falou. Todo mundo percebia que você era ateu, só você que não. E aqui é a zona... Tem uma parada dessa zona escura aí que eu sei. E aqui é a zona oculta, que é o que nem você percebeu sobre você e ninguém percebeu sobre você. Certo? Janela de Johari. Essa não tinha ouvido falar. É bem legal. Bem legal.